A partir de agora, vamos somente falar de radiações eletromagnéticas. Não vamos mais falar sobre radiações corpusculares. Já falamos sobre ela no segmento passado, já conceituamos de modo mais básico possível, mas a partir de agora a gente só vai tratar de radiações eletromagnéticas. As radiações X, que é o nosso principal objeto de estudo na nossa disciplina, são radiações eletromagnéticas. Então, antes de tratarmos da radiação X propriamente dito, vamos entender de modo mais profundo o que é radiação eletromagnética. Nós iremos conceituar mais profundamente radiações eletromagnéticas e vamos também estudar a sua natureza. Vamos ver como ela surge e da onde é que ela surge, a sua origem. Depois vamos tratar da radiação X. E aí a gente vai tratar da produção de radiação X, da interação da radiação X com a matéria e assim por diante. As radiações eletromagnéticas é a propagação de energia em qualquer meio, seja esse meio material ou seja um meio vazio, no caso, o vácuo. E nessa propagação de energia, não vai se verificar o transporte de matéria. Ou seja, se tem propagação de energia sem haver o transporte de matéria, na nossa matéria lá de física quântica, nossa disciplina lá de física quântica, nós já vimos que o que transporta energia sem transportar matéria é onda. Sendo assim, a gente pode chamar também a radiação eletromagnética de onda eletromagnética, porque ela vai ter toda uma característica ondulatória. Ela vai transportar energia sem transportar matéria, ela vai perturbar meios, ela pode ser também considerada como a propagação de uma excitação em um determinado campo. Tendo a radiação eletromagnética um comportamento ondulatório, significa dizer que, fazendo uma descrição matemática da sua propagação, nós conseguimos definir frequência, período, comprimento de onda, entre outras características que são inerentes de uma onda. Então, é muito comum e muito sensato e muito interessante tratar as radiações eletromagnéticas como ondas. E aí a gente vai chamar de ondas eletromagnéticas. A porção do termo eletromagnética está em função da sua origem. A radiação eletromagnética tem esse nome por quê? Ela é radiação, porque ela transporta energia de um ponto a outro, e ela tem origem eletromagnética. Elas vão ser resultado da oscilação de um campo elétrico, que gera perpendicular em sua direção um campo magnético também oscilante, que por sua vez também vai gerar um campo magnético. Vamos ver também que a radiação eletromagnética irá apresentar comportamento idêntico ao da luz. Daí podemos dizer que a luz visível é um tipo de radiação eletromagnética também. Os dois conceitos físicos mais fundamentais para começar a compreender a fenomenologia das radiações eletromagnéticas são a lei de indução eletromagnética de Michael Faraday e também as equações de Maxwell. A lei da indução de Michael Faraday diz que um campo magnético oscilante vai gerar, perpendicular em sua direção, um campo elétrico induzido também oscilante. Já James Maxwell, através das suas equações, conseguiu comprovar que campos elétricos oscilantes também geram campos magnéticos, perpendiculares em suas direções, oscilantes também. Percebam que Michael Faraday diz que campo magnético oscilante gera campo elétrico. James Maxwell diz que campos elétricos oscilantes geram campos magnéticos. E não só isso, ele conseguiu comprovar também através das suas equações que esses fenômenos que envolvem campo elétrico oscilante e campo magnético oscilante se propagam na velocidade igual à velocidade da luz, o que levou a crer que a luz, de fato, era um tipo de propagação eletromagnética, no caso, a luz visível. Posterior a Maxwell, Heinrich Hertz conseguiu demonstrar experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas. Depois dessa comprovação experimental, ficou elucidado então que a luz eram radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas que se propaga pelo meio, seja esse meio material ou seja esse meio vazio, sem envolver matéria. A partir de agora, eu vou representar no quadro como as ondas eletromagnéticas se propagam. A lei da indução eletromagnética de Faraday diz que um campo elétrico oscilante
no caso ele está oscilando nessa direção, vai gerar perpendicular a ele um campo magnético. E esse campo magnético, ele também oscila de modo proporcional ao campo elétrico, porém de modo perpendicular. E aí você vai ter essas duas oscilações. Então, toda vez que eu tiver campo elétrico oscilando ou campo elétrico em movimento, eu vou ter também campo magnético oscilando, uma direção perpendicular e também em movimento. A lei da indução eletromagnética, então, do Faraday, vai dizer que todo campo magnético que oscila, eu estou botando essas setas brancas aqui para simbolizar que esse campo está oscilando, então toda vez que esse campo magnético oscilar, vai fazer surgir uma direção perpendicular um campo elétrico também oscilante. E as equações de Maxwell, por sua vez, disse que quando eu tenho campo elétricos oscilando, quando eu tenho um campo elétrico oscilando, eu vou gerar também, oscilando, um campo magnético em direção perpendicular. Daí, oscilação de um campo elétrico gera um campo magnético e vice-versa. Poderíamos representar assim. Eu tenho um campo elétrico oscilando que gera um campo magnético. E aí esse campo magnético oscilando vai me gerar um outro campo elétrico. Vou botar dessa forma. Esse campo elétrico também vai oscilar, vai gerar outro campo magnético, que por sua vez vai oscilar, vou colocar aqui, que por sua vez vai oscilar e vai gerar um outro campo elétrico, também perpendicular. Esse campo elétrico, vai oscilar e vai gerar um outro campo magnético. E assim sucessivamente. Essa oscilação desses campos é o que eu vou chamar de propagação de energia. Quando esse objeto, eu já vou falar aqui, o objeto é esse. Vou dizer que tem algo aqui. E vou dizer que esse objeto oscila. E eu tenho como resultado dois campos, campo elétrico e campo magnético, oscilando de modo perpendicular e, ao mesmo tempo, se propagando. Porque se um oscila e resulta em outro, na verdade, um oscilando vai gerar, digamos assim, o outro, que vai gerar o outro, que vai gerar o outro, que vai gerar o outro. Quando eu tenho esse início de fenômeno aqui, ele vai se propagar em qualquer meio, seja esse meio material ou vácuo, e aí eu vou interagir com outro objeto aqui. Vou botar um outro objeto aqui qualquer, que é capaz de interagir com essas oscilações de campo. Na verdade, seria assim. E aí esse objeto passa, digamos assim, a oscilar também. Se esse objeto estava parado e começou a oscilar, dá para eu dizer que ele adquiriu energia. Né? Obviamente, se ele começou a oscilar, a energia dele variou. Só que ele estava parado. O que trouxe essa energia até ele? Foi essa propagação aqui de energia em função das oscilações dos campos elétricos e magnéticos. Houve, então, um transporte de energia que estava nesse objeto até esse, por um meio, seja esse meio qual for, sem haver transporte de matéria. Então, vou chamar essas oscilações com campos perpendiculares de ondas eletromagnéticas. Por que eletromagnéticas? Porque justamente eu tenho um campo elétrico e um campo magnético se propagando. Dá para fazer dessa forma aqui também. Entendendo esse gráfico aqui como um espaço tridimensional e dizer que eu vou ter uma oscilação de campo elétrico nessa direção, que vai gerar uma oscilação de campo magnético, seria nessa direção aqui, eu vou ter então um campo magnético perpendicular, que vai ser representado nessa direção aqui. Uma oscilação vai gerar o outro campo, e assim por diante. Lá em física quântica, nós vimos o seguinte gráfico.
quando a gente tratou a descrição matemática da onda. E aí, lá naquela disciplina, eu passei um gráfico trigonométrico, que eu vou repetir ele aqui para a gente ver. Então, para relembrar as aulas lá de física quântica, na parte de ondulatória, lá nós vimos que esse gráfico aqui, que eu chamo de senoide, ele vai representar as oscilações de uma onda. Não por acaso, eu estou usando esse gráfico para representar as oscilações do campo elétrico. Porque o campo elétrico, ele é oscilante. Então, se ele oscila, eu posso tratar ele de modo trigonométrico. A gente já viu isso lá na nossa disciplina passada. E aí eu uso esse gráfico que é da função seno, que eu dou o nome de senoide também. Daí, eu posso representar o campo elétrico dessa forma. Porém, nós sabemos que o campo magnético, né, usando a lei da indução de Faraday, quando ele oscila, ele gera esse campo magnético oscilante. Só que esse campo magnético ele também está oscilando. Então, da mesma forma, eu consigo representar, através desse gráfico de onda, as oscilações do meu campo magnético. Só que esse meu campo magnético ele vai oscilar perpendicular ao campo elétrico. Eu vou fazer agora o desenho dessa representação. Agora, eu desenhei a oscilação do campo magnético, também nesse espaço tridimensional. E percebemos que esse campo magnético ele é, de fato, transversal ao campo elétrico. Dessa mesma maneira aqui, o objeto que gera o campo elétrico oscilante está aqui, esse campo elétrico oscilante gera um campo magnético, e aqui eu represento dessa forma. Campo elétrico oscilante gera campo magnético, que também vai oscilar, que vai gerar um campo elétrico, que vai gerar um campo magnético, que vai gerar um campo elétrico, que vai gerar um campo magnético. E quando tiver um objeto capaz de interagir com essas oscilações, esse objeto adquire energia e também oscila, por exemplo. Daí eu concluo que houve o transporte de energia daqui para cá, sem haver transporte de matéria. Então, vou tratar isso aqui como uma onda eletromagnética. Por quê? Transporte de energia de um ponto ao outro é a radiação eletromagnética. E por não ter havido transporte de matéria, eu vou dizer também, posso tratar também, como uma onda eletromagnética. Aqui eu estou representando uma propagação de energia no meio, ou uma onda eletromagnética se propagando no espaço. Aqui é uma outra representação. Essa representação aqui tem caráter trigonométrico. Por quê? Usando a descrição matemática da onda, que a gente viu lá em física quântica, nas nossas aulas presenciais, a gente vai ter aqui uma oscilação e aqui uma outra oscilação que estaria perpendicular, estaria assim. Eu teria uma oscilação assim e a outra assim. Essas oscilações são tratadas também em formas de ciclo. Por quê? Ela vai ter início, meio e fim. Ela vai ter periodicidade. Ela vai se repetir ao longo do tempo. Tudo que uma onda faz. Então, claro, não por que tratar a radiação eletromagnética como uma onda eletromagnética. E o nome eletromagnética vem daqui, pelo fato de ser um campo elétrico e um campo magnético. Essa é a forma tridimensional de uma onda eletromagnética, que é uma representação bem clássica de nossos livros, nossos conteúdos, representada dessa forma. Essas oscilações ocorrem em um determinado tempo, e aí lá nas aulas de física quântica, a gente já separou o que é tempo e o que é período, a gente sabe que são coisas diferentes, e também vai estar em função de um ângulo de fase. Eu vou ter um ângulo de fase associado a essas propagações, ou essas ondas. E eles vão estar perpendiculares entre si, ou seja, o campo magnético forma um ângulo de 90 graus em relação ao campo elétrico. Eu vou também colocar, para visualizar melhor, os campos em função de seus planos. Vou botar um plano aqui para o campo elétrico e um plano aqui para o campo magnético, para representar melhor esse fenômeno.
Tá aí, pessoal, a representação dessas oscilações em função dos seus planos também. Eu vou ter aqui um plano onde vai estar sobreposto as ondas eletromagnéticas que representa as oscilações do meu campo elétrico, e vou ter um outro plano perpendicular aonde vai estar disposto o meu campo oscilante magnético. Essas oscilações se propagando resulta como um todo a onda eletromagnética. Então a onda eletromagnética vai ser a propagação dessas oscilações desses campos perpendiculares entre si, também representado dessa forma aqui, mais simplista. E aí a energia vai se propagando pelo meio até alcançar algum outro objeto de interação. Uma outra forma também de explicar. Você vai ter uma perturbação no meio, através de algum objeto que tem caráter elétrico ou magnético. Esse objeto, então, oscilando ou perturbando o meio de modo oscilatório, vai provocar, claro, um campo oscilante, que vai gerar um outro campo oscilante perpendicular a ele, e esse fenômeno vai ocorrendo de modo autossustentado. Seja o campo magnético vibrando, provocando o campo elétrico induzido, ou vice-versa, o campo elétrico oscilante provocando campos magnéticos perpendiculares e assim sucessivamente, igual nessa gravura aqui. Digamos que essa região aqui seja a origem da perturbação e que cada área dessa aqui, adjacente, você consegue ter a propagação desses campos. Aí, de propagação em propagação desses campos, eu posso tratar, claro, como uma única propagação que dura um certo tempo, e esse tempo vai representar a duração dessas induções recíprocas. Vale a pena destacar também que essas oscilações são variáveis. Já sabendo lá da matéria de física quântica, o tratamento matemático da onda, a descrição, matemática da onda, a gente sabe que isso aqui está variando ao longo do tempo. E também possui um ângulo de fase. E nesse caso aqui eles estão perpendiculares entre si. Vale a pena destacar também algumas fórmulas que a gente já viu, lembrando que essas fórmulas não caem na prova. Por ser onda, podemos dar esse tratamento matemático aqui, igual a gente deu o tratamento aqui no gráfico. Esse gráfico aqui representa uma onda, e aqui eu vou também utilizar fórmulas que representam características dessa onda, como frequência, comprimento de onda, velocidade. Já sabemos que a velocidade da onda é a velocidade da luz, representada com essa letra C. A velocidade da luz, só para lembrar, vai ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Todas as radiações eletromagnéticas no vácuo vai apresentar essa velocidade da luz no vácuo, em valores redondos. E aí eles têm essa nova forma de representar, dizendo que a velocidade da onda vai ser uma relação direta entre frequência e comprimento. E de modo elétrico ou eletromagnético, podemos também tratar a velocidade da onda dessa forma que eu vou escrever. Essa nova forma de escrever a velocidade da onda eletromagnética, aqui no vácuo vai ser 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, está levando em consideração duas propriedades do meio: a permissibilidade elétrica e a permeabilidade magnética. Não precisa se preocupar com isso. Vai fugir muito do nosso tema, muito do nosso contexto de estudo, ficar tratando aquilo ali. Mas o que eu quero dizer com essa fórmula? Aqui, a velocidade da onda vai estar, na realidade, em função de propriedades do meio. Então, é o meio que vai, de certa forma, determinar a velocidade que a onda vai apresentar. Por isso que eu falei lá em física quântica, quando eu tratei de refração, que a onda ela só troca de velocidade quando ela troca de meio. Vem daqui. Todas as características da onda, como frequência, comprimento de onda, período, energia, entre outras características, eu posso fazer uma relação matemática de razão e proporção. Utilizando essas fórmulas aqui,
eu consigo manipular essas fórmulas de um jeito que, se eu tiver duas características da onda, eu consigo calcular uma terceira. Já fizemos isso lá na descrição matemática da onda, lá na nossa disciplina de física quântica. Não vou fazer mais isso agora. O que fica para hoje é que as radiações eletromagnéticas são propagações de energia em um determinado meio, material ou vazio, no caso vácuo, sem haver transporte de matéria. Eu tenho um objeto aqui qualquer que vai ter um campo elétrico associado a ele, por exemplo. Esse campo elétrico, pelas equações de Maxwell, vai gerar um campo magnético. Esse campo elétrico, quando oscila, vai gerar um campo magnético perpendicular a ele, que de fato também vai oscilar. Esse campo magnético oscilante induz um campo elétrico, de acordo com a lei da indução eletromagnética de Faraday. Então, eu vou ter campo elétrico oscilando, campo magnético perpendicular oscilando, que vai gerar um outro campo elétrico oscilando perpendicular, que vai gerar um campo magnético oscilando perpendicular, que vai gerar um campo elétrico oscilando perpendicular, e assim por diante, até que essa propagação encontra algum outro objeto, e esse objeto adquire energia e vem oscilar também, por exemplo. Daí eu vou dizer que eu tive propagação de energia, porque eu tinha algo aqui, pode ser um objeto qualquer, esse objeto qualquer fez com que, de alguma maneira, a gente vai aprender sobre a natureza da radiação eletromagnética no próximo segmento, então não vou ficar tratando disso aqui. De alguma maneira fez essa propagação, e aí eu tenho essa propagação de acordo com o que eu expliquei das oscilações desses campos, e aí eu vou transportar a energia, haja vista que eu comprovo, através desse corpo que estava parado e começou a oscilar também, por exemplo, que houve um transporte de energia. Só que esse corpo aqui recebeu energia, digamos, dessa forma, desse outro corpo, mas não houve, para essa transferência de energia, um transporte de matéria. Então, eu posso tratar a radiação eletromagnética também como uma onda. E vou dar o nome de onda eletromagnética. O termo eletromagnética vai vir justamente dessa interseção entre esses campos, que está envolvendo o campo elétrico e o campo magnético. Na realidade, no final do século XIX, início do XX, foi constatado que fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos estão intimamente relacionados, como um único fenômeno eletromagnético. E aí a gente tem essa visão. Utilizando a descrição matemática da onda, eu vou dizer então, vou definir que radiação eletromagnética é uma onda eletromagnética e que uma onda eletromagnética é a propagação de energia em um determinado meio sem haver o transporte de matéria. Então, tratando como radiação, vou ter transferência de energia de um ponto ao outro, e a definição mais simples de radiação é essa. E essa transferência de energia de um ponto ao outro ocorre devido às variações, às oscilações desses campos elétricos e magnéticos. Como não há transporte de matéria envolvido, essa transferência de energia de um ponto ao outro, que é a radiação, eu posso tratar também como uma onda eletromagnética, porque onda não tem transporte de matéria quando há transporte de energia em um determinado meio. E aí eu tenho aqui um desenho de uma propagação, claro que é uma representação gráfica matemática. Coloquei algumas fórmulas aqui para dar a relação, já falei dessas fórmulas. A inédita para a gente é essa aqui. Eu estou demonstrando que a velocidade dessa onda eletromagnética também vai ser caracterizada em função do meio. E, dando a descrição matemática da onda da nossa matéria de física quântica que a gente viu presencialmente, eu consigo fazer uma descrição completa dessa propagação. Vai ter um tempo, essa propagação vai ter um tempo, claro, tem uma velocidade, automaticamente eu tenho um tempo associado aí, entendendo tempo diferente de período. Eu vou ter um ângulo de fase inicial, como qualquer outra onda. E aí eu consigo relacionar radiações eletromagnéticas como ondas eletromagnéticas. A partir de agora, na nossa disciplina, toda vez que eu falar onda eletromagnética ou radiação eletromagnética, eu vou estar falando da mesma coisa. Eu não vou ficar me preocupando em dizer uma coisa ou outra. Se eu tiver que ser restrito e falar em radiações eletromagnéticas, eu vou explicar o motivo. Para o nosso segmento seguinte, eu vou falar sobre espectro eletromagnético. Por quê?
Quando eu tenho esse transporte de energia de um ponto ao outro, em função de uma propagação de campos oscilantes no meio, ou uma perturbação eletromagnética no meio, eu vou ter uma energia envolvida. E a depender dessa energia envolvida, eu vou ter propriedades específicas relacionadas a essas ondas eletromagnéticas. Por quê? Vamos ver dessa forma. Onda eletromagnética tem comprimento de onda. E o comprimento de onda, a gente viu lá em física quântica, presencialmente, que é a medida entre dois picos sucessivos do meu gráfico. Então, meu comprimento de onda aqui seria esse, por exemplo. Mas, sem querer mensurar o tamanho, isso não interessa para a gente, vamos entender que quanto menor comprimento de onda, maior frequência, maior energia. Quanto maior comprimento de onda, menor frequência, menor energia. Radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas vai ter uma propriedade intrínseca. Qual é ela? Ela só consegue se relacionar, ela só consegue interagir com objetos que tenham tamanhos proporcionais ou de mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Então, quando eu tiver uma onda com um comprimento grande, ela vai interagir com objetos teoricamente proporcionais àquele tamanho. Não é exatamente, mas vai ter uma certa proporção. Então, em função dessas interações ao tamanho do objeto e ao tipo de oscilação que ela vai provocar, eu vou dizer que essas ondas têm propriedades. Por exemplo, a gente vai ter radiofrequência, a gente vai ter microondas, uma que dá para usar logo de cara que ainda nesse segmento são as ondas em infravermelho, as radiações infravermelhas têm a ver com temperatura. O comprimento dela de onda é o suficiente para fazer a agitação de moléculas. E aí o grau de agitação de moléculas, a gente vai dar o nome de temperatura. Vai definir temperatura como grau de agitação de moléculas. Então, se eu colocar ondas eletromagnéticas para interagir com moléculas, essas ondas eletromagnéticas vai ter que ter tamanhos proporcionais a essas moléculas. E aí, para eu usar um comprimento de onda proporcional a essas moléculas, eu vou ter que ter uma frequência tal que vai ser diretamente relacionada a uma outra energia tal que vai fazer com que a onda tenha esse comprimento. Então, a energia associada, por exemplo, às radiações infravermelhas, ela é uma energia que, de alguma forma, em função da frequência, vai apresentar, vai, digamos assim, definir para essa onda um comprimento que seja capaz de interagir com aquele objeto. Então, eu vou elencar as ondas eletromagnéticas em função, por exemplo, da frequência ou do comprimento de onda. Para a nossa disciplina, vale mais a pena elencar essas ondas em função da energia envolvida. Quanto maior a energia, os fenômenos vão se alterando. E aí eu vou definir, olha, até aqui vai ser radiofrequência porque acontece algumas coisas. Daqui para cá vai ser microondas porque acontecem outras coisas, e assim sucessivamente. Então eu vou definir a onda eletromagnética em função de sua energia. E aí, a depender da energia que ela possui, consequentemente frequência, comprimento de onda, período, etc., então, em função da energia que ela possui, ela vai ter a capacidade de interagir com objetos e essa interação vai ter resultados em função dessa energia envolvida. Como a gente viu aqui. Quanto maior for a energia aqui, por exemplo, nesse meu caso hipotético, a energia transferida daqui para cá, sem transporte de matéria, maior vai ser a oscilação, por exemplo. E aí eu vou tratar isso de modo melhor. Já para adiantar, essa forma de caracterizar ondas eletromagnéticas em função da frequência, do comprimento de onda, e que vai ser o nosso caso da energia, a gente vai dar o nome de espectro eletromagnético. E aí a gente vai fazer uma espécie de escala entre energia baixa até energias extremamente altas. E aí as ondas vão continuar sendo ondas eletromagnéticas, vão continuar com as mesmas propriedades. Para esse segmento, a gente encerra por aqui. Para o nosso próximo segmento, nós iremos, então, tratar o espectro eletromagnético. Vamos falar de radiofrequência, vamos falar de microondas, vamos falar de infravermelho, vamos falar de radiação visível, ultravioleta, raio-x, finalmente,
E raios gamas. Vamos falar um pouquinho sobre raios gamas, mas vamos passar rapidamente por ele, porque o nosso interesse mesmo é os raios X.